Olá, doutores! Olá, doutoras! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Bruno Criado e tô passando antes da sua aula só para dar um recadinho. Faz parte desse curso um grupo de WhatsApp. Então, aqui do lado tá o QR Code. Nesse grupo você vai poder tirar dúvidas com o seu professor, vão ser postados conteúdos e além disso vai ser feito um simulado de graça para vocês com correção. Por isso mesmo, entra pelo QR Code ou aqui embaixo na descrição, que tem o link. E se possível, curta, compartilhe, passe para os colegas que estão estudando para a segunda fase da OAB esse e outros vídeos. Nós temos a área trabalhista, penal, empresarial e civil de graça para vocês. Valeu, boa aula, arrebenta que você vai ser aprovado. Tchau, tchau! E aí, galera obeira, beleza? Aqui quem tá falando, acho que vocês já sabem, né? Professor Egídio Martiniano na área, passando aqui para quê? Para darmos início ao nosso mini curso de segunda fase da OAB, área de penal, a melhor de todas, não é mesmo? Eu acredito que vocês já tenham assistido aquela live que nós fizemos no sábado com quase todos os professores. Eu não pude participar, mas quase todos os professores estiveram lá presentes, já dando algumas dicas, já explicando como que funciona a OAB, até porque a gente sabe que o frio na barriga é grande. Mas vocês não estão sozinhos. Então, vem comigo para o encontro de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho aí sobre alguns aspectos introdutórios, sobre o estudo para a segunda fase da OAB. Vamos falar daquela bendita linha do tempo processual, alguma dica ali, outra colar, para que vocês possam ir melhores preparados para o dia do exame, né? A gente sabe que o período da OAB é um período muito conturbado, a gente se sente às vezes um pouco sozinho, né? Mas isso não pode ser a regra. Primeiro que a gente tem que lembrar, todos os colegas que passaram para a segunda fase devem se ajudar. Todo mundo é parceiro, todo mundo está no mesmo barco. Lembrem-se que vocês não competem entre si. Logo, compartilhem material, compartilhem dicas, dúvidas, montem grupos no WhatsApp, ok? E claro, não se esqueçam dos seus professores, inclusive eu e os outros professores que também pertencem à equipe de penal, professor Denis e o professor Lucas. Beleza, galera? Então, você assistiu a live de sábado, já conhece o nosso projeto, já avisou a galera, os seus amigos, para se inscrever aqui no canal do professor Bruno Criado, onde a gente vai estar postando aí ao longo das próximas semanas alguns vídeos ajudando vocês. Vamos ter surpresas, e eu vou dar spoiler, um simulado, sim, um simulado. Então nós vamos fazer um simulado, vamos divulgar a correção. Vejam que vai ter uma série de atividades que com toda certeza farão a diferença na aprovação de cada um, tá bom? Então aproveitem essa oportunidade, somos professores muito mais acessíveis, provavelmente muitos dos meus alunos estarão aqui assistindo este vídeo, então não deixem de estudar e não deixem de correr atrás de nós. Estamos à completa disposição de todos. Afinal de contas, lembrem-se sempre, né? A gente nunca está sozinho, porque nós temos a nossa família, nós temos Deus e temos os nossos amigos, certo? Mas vamos lá, meus queridos. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho, né, sobre essas questões que dizem respeito aí a direito penal, segunda fase da OAB. Todo mundo já chega para a segunda fase em pânico, né? Fala, nossa, professor, tem que me preparar para a segunda fase. A primeira já foi, né, do balacobaco, né? Porque, vejam, foi um dos exames mais difíceis, se não o exame mais difícil já feito da ordem. E agora nós temos aí quase 2 meses, um pouco menos de 2 meses, para nos prepararmos para temível segunda fase. Vai cair uma peça. Eu vou ter que fazer uma petição que eu nem sei como que faz. Vão cair 4 questões discursivas. E agora, professor? Tô perdido, tô com medo. Meus queridos, a palavra que eu acho que é chave em tudo, desde a primeira fase, mas também aqui na segunda fase, principalmente, é organização. Organizar os estudos, assim como vocês fizeram anteriormente. Então se organizem, tenham um cronograma bem adequado. Se você está fazendo um cursinho, isso é bom, porque o próprio cursinho te ajuda a ter um ritmo de estudos, que é importante ter essa constância, né? E principalmente tem uma outra palavra que surge na preparação da segunda fase, que é o quê? Exercício. Vocês precisam exercitar
a feitura de peça. Ou seja, professor, pode cair uma apelação, porque a gente sabe que algumas peças caem mais do que outras, né? Eu já vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vocês precisam saber na ponta da língua como que faz uma apelação. Professor, tem a RA. Nossa, eu não lembro direito como é que faz a RA. Então precisa se exercitar bastante. Faça ali um modelo esquematizado para que você lembre as teses principais, teses subsidiárias, aquela questão do artigo da absolução sumária que é diferente. Ou seja, anote tudo, esquematize, cola na parede, você acorda, olha para o teto, está colado lá, para que vocês tenham aí constância no estudo, organização e repetição, beleza? São algumas das palavras que vêm à tona quando a gente se prepara para a segunda fase, né? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre penal quando nós falamos de OAB. Vejam bem, primeira dica que eu dou muito importante para vocês diz respeito a um ponto que aqueles que fazem estágio na área criminal, seja no escritório de advocacia, ou seja no Ministério Público, ou mesmo na magistratura, delegacia, tomem um cuidado. Nós temos que diferenciar aquilo que nós aprendemos academicamente e que será cobrado em sede de exame de ordem pela FGV e aquilo que nós fazemos na prática, muitas vezes mais simples. Por quê? Porque alguns vícios comuns que nós exercemos na prática não podem ser repetidos na OAB. Uma professora falava para mim que nós temos que entrar na caixinha da FGV e nos encaixarmos perfeitamente nela para que nós possamos passar, lograr êxito. Então, temos que tomar cuidado, aqueles que têm, digamos, os vícios da prática, para que a gente possa se encaixar adequadamente naquilo que a OAB vai exigir, porque afinal de contas ela cobra o pé da letra, né? Então é uma primeira grande dica que eu dou para vocês. Outra coisa muito importante também, precisa ter material de estudo. Precisa ter um vademecum atualizado, precisa ter ali um material de estudo que vai te permitir ter controle, organização e principalmente muita limpeza daquele seu trabalho. Pessoal, como assim limpeza? O que você está falando? Né? Vou ter que limpar algo? Não. Vejam, você escrever uma peça bem redigida vai exigir que você tenha o quê? Uma folha que seja bem feitinha, daquelas que tem as linhas adequadas. Por exemplo, eu fazia muito em folha de fichário, para que eu exercitasse a minha letra, que era um garrancho, que eu tivesse uma caneta que não borrasse a palma da minha mão conforme eu ia escrevendo. Vejam, um material que vai desde o material de estudos até o material de realização da prova. Tudo isso a gente tem que pensar para que ocorra tudo bem lá no dia do exame. Então, percebam que são algumas coisas que parecem bobas, mas que a gente tem que tomar atenção. Professor, eu estou com um cursinho. Eu preciso comprar mais alguma coisa, né? Vejam, o que eu faço, né? Só o cursinho é o suficiente? Galera, quem comprou cursinho preparatório pode ficar bastante tranquilo, porque os cursinhos eles costumam ensinar tudo e até um pouco mais do que é necessário pro exame, beleza? O que você vai precisar comprar, como eu disse, vademecum. Inclusive, eu deixei aqui fácil a minha mão para que eu pudesse mostrar para vocês o vademecum mini penal que eu utilizei no meu exame de ordem, né? Então, só para mostrar para vocês, ele é do ano 2017-2018 e eu utilizei este vademecum. E além deste vademecum, também aquele vademecum grandão, porque geralmente recomendam que a gente vá com 2, né? Mas nós teremos um vídeo especial para falar sobre essas questões. Mas vejam, vai ter que comprar um vademecum e é melhor que se compre o mais atualizado possível. Outra coisa que eu recomendo bastante porque auxilia nos estudos são aqueles livros de peça. Sim, aqueles livros de prática penal, aí tem de outras áreas também, mas aqui de prática penal. Independentemente de qual for a editora, quem for o professor que o fez, recomendo também bastante que adquiram esse tipo de livro, ok? Lá vai ter modelo de peça, lá vai ter explicação certinho dos momentos processuais, os ritos, fundamentação, teses, tudo de maneira muito esquematizada e didática. Isso também é super válido. Beleza, galera? Então fica aí essa outra dica no que diz respeito a material. Mas vejam só, né? Falar de direito penal para a segunda fase do exame de ordem. É um momento, galera, em que a gente está bastante cansado, porque a primeira fase exaure a gente, mas vai ter um quê de satisfação que depois vocês me contam se vão concordar. Vejam, quando a gente está estudando para a segunda fase da OAB, a gente pensa assim, caraca, tô advogadão, putz,
Veja, né? Eu tô aqui fazendo apelação, recurso extraordinário. Olha isso, né? Tô super advogado, né? Então é muito gostoso o estudo de segunda fase. É claro que a gente está cansado, a gente está muito nervoso, muito inseguro, mas vocês verão que é um momento onde aprenderão demais. E é um aprendizado que vai ajudá-los posteriormente, lá quando a gente for trabalhar. Como advogado, claro que a grande maioria começará trabalhando na advocacia. E vejam bem, o primeiro ponto que eu vou falar para vocês hoje. Na advocacia, nós trabalhamos para alguém. Somos patronos de alguém. Pegamos a causa daquela pessoa para defendermos como se nós fosse, não é mesmo? Por isso que a primeira dica que eu dou para vocês ao bater o olho na prova é identificar alguns elementos. Dentre eles, o mais importante, eu quero que vocês acompanhem comigo nessa aula de hoje, é quem é o seu cliente. Então vejam só, nós estamos conversando aí um pouquinho sobre algumas questões muito importantes para quando a gente for pegar a prova. Vejam, já que é uma aula introdutória, é preciso que a gente comece a falar desde o comecinho, né? E aí, nós identificarmos lá no case quem é o nosso cliente. Quem é o nosso cliente. Quem é o nosso cliente, ok? Vejam bem, meus queridos, a prova de segunda fase, até para quem não sabe, eu acho que é importante explicar, ela é composta de uma questão, que é uma peça, valendo 5 pontos, e uma outra parte que é composta de 4 questões dissertativas, geralmente com ABC ou somente AB, valendo igualmente 5 pontos. Você precisa ter uma nota média entre as duas de 6 para que você possa passar. Então não pode zerar a petição e também não pode zerar as questões, beleza? E aqui hoje, é claro, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a peça, em outros vídeos a gente vai falar das questões. Mas vejam, peguei a prova, professor, li lá, o que eu vou fazer, né? Vamos conversando sobre isso. Você leu o case, é um case grande, uma página lá de um casinho prático, você vai ler ali e a coisa primeira que você vai identificar é justamente isso. Quem é o nosso cliente? Por que isso é importante, professor? Eu não entendi ainda muito bem. Uai, meu cliente, ele é quem? É a pessoa que está sendo presa, está sendo processada? Não necessariamente. E é por isso que é preciso vocês entenderem para quem estão advogando. Lembrem-se, é muito mais comum a gente pensar o quê? Que o fulano foi condenado, né? Entre com um recurso, interpõe um recurso específico para o caso concreto. Ok, é uma pessoa que está sendo condenada, está sendo processada, né? Mas, por vezes, o advogado pode atuar, melhor dizendo, no papel de acusação. Como quando, professor? Pense no assistente de acusação. E ele pode sim interpor recursos, pode sim entrar com petições. Vejam, isso eu estou falando de uma ação privada, onde eu vou entrar com uma queixa-crime. Eu não estou advogado atuando ali na acusação? Sim. Por isso que é muito importante nós identificarmos quem é o nosso cliente. Para quem que aquela peça que deve ser feita servirá? Servirá para o autor ou servirá para o réu? Então é muito importante que a gente identifique essa questão para que você não corra risco de fazer a peça errada. Vou ilustrar mais uma vez para que vocês compreendam. Vejam, se eu estou advogando para o réu, eu posso entrar com um recurso, uma apelação. E aí, se naquele caso, na verdade, eu não advogo para o réu, mas para o autor, eu poderia entrar então com o quê? Uma contra-razões, né? Contra-razões de apelação. E o inverso poderia acontecer. Por isso que é importante nós identificarmos quem é o nosso cliente. E aí, os professores indicam, eu assino embaixo sobre isso. Façam na hora da prova, em mais ou menos 10, 15 minutos, não gastem muito tempo, anotações rápidas sobre esses elementos, quem é o cliente, alguns outros que nós vamos conversar, e também registrar já algumas teses para que vocês possam estruturar de maneira muito rudimentar como que vai ser feita a sua petição, beleza? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Para que quando você for escrever, você evite ficar errando e tendo que riscar, perdendo linha, ou seja, que você não perca muito tempo, né? Então isso ajuda você a se organizar, não esquecer nenhuma tese e deixar tudo, tinindo para vir o 10, ok? Então vejam, primeira pergunta, quem é o nosso cliente?
E aí vejam, se eu sei que o meu cliente, por exemplo, é o réu, ou ainda que seja o autor, vai ter algo que é justamente aquilo que motivou a gente a escolher a área penal. Vai ter um crime. Então é muito importante que, pelo item 2, nós descobramos o quê? Qual foi o crime. Por quê, pessoal? E o crime é extremamente importante a gente saber qual for o crime, porque o crime ele vai ditar depois o rito, se é um rito especial, se é um rito comum, ordinário, sumaríssimo. Vejam, foi um homicídio. Opa, nós vamos cair lá no rito especial do júri. Foi lá, então foi um crime com base na Lei Maria da Penha. Opa, então a gente sai lá para a Lei da Maria da Penha. Foi um tráfico de drogas. Opa, 11.343. Percebe a importância de identificar qual foi o crime? Vejam, o crime a pena é muito baixinha. Pode ter um sursis. Opa, que beleza, então eu posso ter ali uma suspensão condicional do processo? Percebam que identificar qual foi a conduta criminosa é muito importante. Até porque pode acontecer, fica a dica, hein? De que aquele caso trabalha com algo que, por exemplo, é o quê? Um furto de uso. Furto de uso, a pessoa pode ser punida? Não. Fato atípico. Percebam que, então, identificar qual é a suposta conduta delitiva é fundamental, elementar, essencial. Beleza? Também é importante que vocês façam esse registro. Terceiro ponto, pessoal. Você já sabe quem é o seu cliente, já sabe qual é o crime que está ali acontecendo. Nós vamos ter que falar um pouquinho agora sobre qual é a ação penal. Como assim, professor? Ação penal? Não estou entendendo o que o senhor quer dizer com isso. Galera, nós vamos ter que dizer se ela é pública, se ela é subsidiária ou se ela é privada. Então nós temos que identificar. E como que a gente sabe disso, professor? Opa, o senhor está falando umas coisas que eu estou nervoso. Mentira, eu falo isso, mas eu sei que vocês já estão na ponta da língua, né? Nós vamos ter de saber se ela é privada, se ela é privada, subsidiária, vou abreviar, tá bom? Pública, ou se ela é pública, certo? E como que nós podemos descobrir isso, professor? Dá a dica pra gente. E aí vocês vão ter que se lembrar das aulinhas de direito penal, de processo penal da faculdade, onde o professor falava pra gente, galera, o próprio Código Penal diz pra nós se é um crime de ação penal pública, ou se é de privada, ou é subsidiária. O próprio Código Penal diz para nós, ok? Vejam, você pode identificar qual é a ação penal se o próprio artigo do crime disser. Ele pode usar, por exemplo, a expressão representação. Então a gente já sabe como que funciona. Ou só se dá mediante requisição. Opa, então a gente já sabe também como que funciona. E a gente sabe que quando é o silêncio da lei, vai cair direto no crime que é mais comum, na ação penal que é mais comum, que é a pública, né? A regra é que é público e as outras espécies é que são ali, né, exceções. Então, primeiro, o próprio artigo pode falar. Se o artigo não falar, as disposições de motivos que geralmente ficam ao final daquele título, daquele capítulo do Código Penal, podem falar. Os crimes previstos nesse título só se dão mediante queixa. Opa, você já sabe que ali, então, todos os crimes se dão mediante queixa, né? Vejam, a representação da vítima. Opa, você já sabe que é uma pública condicionada à representação. Também é importante, né? Eu não fiz essa divisão aqui. A pública, ela pode ser ainda, vamos lá, condicionada e incondicionada. Estou falando aqui, mas não registrei. Importante registrar, né? Então vejam, se é pública condicionada ou incondicionada, é importante que a gente tenha tudo isso registrado, né? Vejam, meus queridos, que são essas questões importantes, né, para a gente trabalhar. E aí, vejam, se o artigo não fala, as disposições de motivos elas também não vão falar, no silêncio do artigo, como eu disse para vocês, no silêncio do artigo ou do Código Penal de maneira geral, a gente sabe que a regra, como eu disse, é ser pública incondicionada. Beleza, galerinha? Então é bastante importante também a gente saber isso, beleza? Porque vejam, vou dar um exemplo por que é relevante saber qual é a ação penal. Estelionato, com a lei anticrime, mudou e passou a se proceder apenas mediante requisição, ok? Vejam, representação, digo. Vejam, representação da vítima.
Se o MP vai lá e dá início ao processo oferecendo denúncia sem ter havido a representação, é possível? É aceitável? É permitido? Exatamente. A resposta é não. Então percebam que isso já seria um argumento para você contra-atacar a denúncia e pedir então provavelmente ali a sua rejeição, né? Então percebam que identificar a ação penal é elementar, ok? Então anotem aí, ação penal é outra coisa muito importante da gente poder identificar na hora da nossa peça. Item 4, professor, o que eu vou ter que descobrir agora aqui, né? Já sei quem é o meu cliente, já sei qual foi o crime, já sei qual é a ação penal. E agora? Agora a gente vai ter que definir qual é o rito. Qual é o rito? Como assim, professor? Qual é o rito? Não estou entendendo, né? Vejam, meus queridos, o rito ele pode ser de três espécies. Ele pode ser um rito ordinário, pode ser um rito sumário e pode ser o rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, ok? E além de todos, a gente tem ainda os ritos especiais. Vejam só, meus queridos, como que a gente sabe definir se o rito é ordinário, sumário, sumaríssimo ou é um rito especial? O rito ordinário, e quem vai definir isso, é a pena máxima em abstrato. Ou seja, o que é a pena máxima em abstrato? É aquela prevista no tipo penal. Você vai lá e fala assim, homicídio, a pena máxima a pena é de X a X. O X maior, que é a pena máxima em abstrato, ou seja, combinada no tipo penal, é ela que é relevante para que nós saibamos qual é o rito, ok? Rito ordinário, pessoal, anotem aí. 4 ou mais. Então a pena tem que ser de 4 anos ou mais. Sumário, galera, tem que ser de 2. Deixa eu mudar aqui. 2 a 4. Menos de 4, na realidade, né? Vou marcar um menuzinho aqui. Entre 2 até menos de 4. E o rito sumaríssimo são aqueles menores de 2. Eu vou botar um menos aqui. São ritos menores de 2. Rito sumaríssimo, pessoal, é aquelas que vão se submeter à Lei 9.099. Ou seja, GCRIM, né? Menor potencial ofensivo, beleza? E o que é o rito especial, professor? São ritos que se modificam, por exemplo, diferentes do ordinário ou eventualmente do sumário, porque existem ali algumas questões que o próprio legislador trouxe. Como exemplo, o júri. O júri que vocês vão estudar é composto de 2 fases. A primeira fase se encerra ali, por exemplo, com a pronúncia e a segunda com o plenário do júri. Existe também dos crimes contra a honra. Crimes praticados pelo funcionário público, eles têm uma defesa prévia. Então vejam, são ritos que possuem algo que diferencia eles dos outros, né? E aí, por isso, é importante que vocês possam distinguir a questão também de testemunhas. Por exemplo, o rito ordinário permite 8, o sumário permite 5. Percebam, o sumaríssimo vai responder à lei do juizado 9.099, por isso que também é muito importante que nós saibamos qual é o rito, beleza? Então, definir qual é o rito, e nós já vimos que nós definimos o rito com base na pena máxima em abstrato, ok? Diz tudo, porque vai dizer justamente aonde que você vai ter que olhar no Código de Processo Penal para poder definir ali as suas teses subsidiárias, teses principais, eventuais nulidades, ok? Outra coisa que também vão falar é se vai caber suspensão condicional do processo, isso aí eu cheguei a comentar com vocês, mas o que eu acho muito mais importante, que é o objetivo maior da nossa aula, é justamente o quê? A famosa linha do tempo, que é justamente o que nós chamamos de momento processual. Ou seja, pessoal, é muito importante que nós saibamos identificar qual é o momento processual em que nós estamos. E isso é relevantíssimo para que você possa saber qual é a peça adequada para aquele momento e quais são as teses adequadas para aquele momento, tá bom? Para isso, eu trouxe aqui algumas linhas já preparadas para que a gente possa falar aí um pouquinho sobre a linha do tempo
do rito ordinário, tá bom? Não vamos trabalhar o rito do júri, porque ele é muito complexo, embora em outras oportunidades a gente vá trazê-lo também, e nós vamos falar daqueles que são outros ritos especiais, como por exemplo do funcionário público, né? Nós vamos trabalhar aqui aquele que é o mais comum de cair na sua prova, porque a gente tem que trazer o que cai. Então, aquilo que mais cai é aquilo que nós vamos trabalhar com maior profundidade. Então, vou escrever aqui para que não tenha equívocos, né? Vamos falar do rito, do rito ordinário, ok? Então, um rito comunzão aí, para que não tenha dúvidas no que diz respeito aí aos momentos processuais, ok? Vejam bem, meus queridos, vamos lá. Vamos ilustrar aí uma situação hipotética para que facilite aí para a gente conversar melhor. Vejam, qual é a primeira coisa que vai acontecer para que você possa começar ali a trabalhar? Professor, qual é o start, né? É isso que você quer saber. Exato. O que vai dar início a tudo? O crime, ok? Então, a suposta, eu vou até escrever de outra cor, ó. Aqui é o crime. Vou até afinar um pouco a letra. O start de tudo é o crime. A suposta conduta criminosa. Inclusive, fica a dica na sua redação de escrever suposta, né? Disse que aconteceu tal coisa, alega que supostamente teria sido tal fato atribuído. É interessante que vocês escrevam com esta redação lá na prova de vocês. Vejam bem, aconteceu o crime e aí tudo se desenvolve, né? Tudo vai deslanchar, é aquele vucu-vucu, né? Vejam, nós podemos definir a persecução penal, que é o período que vai anteceder ao início do processo, investigações, e o próprio processo em si, né, até o trânsito em julgado. Vejam, uma vez ocorrendo o crime, a primeira coisa que provavelmente pode acontecer é o quê? Uma prisão em flagrante. São ainda os momentos até pré-inquérito, né? São até mesmo pré-inquérito. Então nós podemos ter uma prisão em flagrante, nós podemos ter ela convertida em temporária ou em preventiva. Então percebam, são momentos anteriores ao início do processo propriamente dito. Professor, pode cair peça, por exemplo, de relaxamento de prisão ou de revogação de prisão? Pode sim. Professor, é comum de cair? Não, absolutamente não é. Mas já caiu, se não me falha a minha memória. Mas vejam, são momentos anteriores até o início do processo, mas que pode cair. São petições muito simples, mas é importante que vocês estudem. Está lá no Código de Processo Penal, a partir do 310, se eu não me engano, para vocês estudarem melhor o rito ali das prisões, os requisitos da preventiva, da provisória e até da própria em flagrante, né, para que vocês possam pedir o relaxamento, se ela for ilegal, ou a revogação, se ela for desnecessária. Então, aconteceu o crime, nós podemos ter a fase de prisões, como eu disse para vocês. Prisões que podem ser, 3, via de regra. Em flagrante, nós podemos ter a temporária e nós podemos ter a preventiva, certo? Isso daí, bastante tranquilo. E aí, vejam, nós podemos ter também, obviamente, o inquérito, né? O inquérito está rodando, tanto é que para que aconteça a temporária é necessário que seja ali eficaz as investigações. Então, temos ali o inquérito rodando. Professor, teria alguma peça que poderia ser cobrada com relação ao inquérito? Claro, poderia ter sim. Um grande exemplo, mas que não caiu, é um HC de trancamento de inquérito. Opa, existe e pode ser aplicado. Então poderia ser uma peça para cair. Professor, você falou que aqui nas prisões poderia cair um relaxamento ou um pedido de revogação. Cabe inquérito? Cabe também. Também cabe inquérito. Mas vocês perceberão que geralmente a OAB ela vai falar assim, né? Faça a peça adequada ao momento processual diversa de habeas corpus. Justamente porque o habeas corpus, um remédio constitucional tão amplo, geralmente a OAB não quer que você faça ele. Embora já tenha caído o HC. O HC já caiu. Mas geralmente a OAB quer que você use aquela petição que é mais específica, né? E o HC, que é mais genericão, fique para o caso prático, né, para o nosso dia a dia forense, beleza? Então, temos as prisões, mas neste período todo nós podemos ter o quê? O inquérito, a investigação. Beleza?
Mas isso foi o que eu falei para vocês. Geralmente a OAB não se preocupa. O momento da hora da estrela que a OAB vai se preocupar é aqui. É com o início do processo. E pessoal, quando que vai dar início o processo? Vai dar início o processo com a denúncia. Então lembrem-se que haverá uma denúncia. Denúncia é o que dá start. Opa, começamos aí o processo. Agora o bicho vai pegar. Vejam, feita a denúncia, pensando aí no rito ordinário, ou seja, aquele procedimento comunzão, nós vamos ter o que depois da denúncia? É assim que vai aparecer na prova de você. A citação. Citação, momento processal importantíssimo, ok? Inclusive, me recordo que na minha OAB tivemos um vício, uma nulidade na citação, que não foi feita seguindo os requisitos do Código de Processo Civil, diga-se de passagem, da citação por hora certa, beleza? Vejam, feita a citação, o que vai acontecer? E aí já entra uma peça. E aí eu vou até marcar de azul. Galera, e foi a peça que caiu no meu exame. RA. Vejam, galera, quando aparecer para vocês assim, ó, houve denúncia e fulano foi citado no dia X. Entre com o instrumento ou com a petição adequada para a defesa dos seus interesses. Qual é a petição, professor? RA. Resposta à acusação. Galera, a RA é a primeira manifestação de defesa do investigado e agora processado, réu, no processo penal, beleza? RA. Uma petição muito curtinha, uma petição que não fica inventando muito, porque como o processo ainda está muito cru, ainda está iniciando, então ela não tem ainda muitas teses para ser apresentada, ok? Então ela é uma petição bem menor do que, por exemplo, vai ser a próxima, que eu já vou falar para vocês, tá bem? RA, galerinha que está afiada aí no CPP, tá lá no 396 e no 396A do CPP, beleza? Vejam só, professor, aconteceu RA. O que vai acontecer agora? Vejam, você entrou com RA e eu não vou me aprofundar nas peças porque a gente vai falar ainda sobre algumas, tá bom? Tô só passando a linha do tempo hoje para que vocês visualizem o todo. Veja, professor, opa, entrou com a RA. E aí a gente pode pedir absolvição sumária, né? Enfim. Professor, entrei com a RA, mas a RA não vingou. Não vingou. O que vai acontecer agora? Vejam, eu entrei com a RA, o processo, a minha RA não foi acolhida, as minhas teses, o processo vai caminhar. Qual que é o próximo ato processual? Se a RA não foi acolhida, o juiz vai seguir para a chamada AIJ. AIJ. O que é a AIJ, meus queridos? Audiência de instrução e julgamento. Ou seja, é o derradeiro momento em que promotor e advogado irão ali se manifestar perante o juiz. E aí vocês já sabem que, via de regra, nós fazemos as alegações orais em audiência de instrução e julgamento. Mas por vezes, por exemplo, porque o caso é muito complexo, demanda um maior aprofundamento, né, um maior estudo e fundamentação no que diz respeito ali às alegações, pode o promotor ou o próprio advogado requerer que as suas alegações sejam feitas por escrito. Então vejam, se as alegações são feitas por escrito, o que vai acontecer? A minha AIJ vai rolar e aí eu terei a segunda petição que eu posso fazer, que são os memoriais. Memoriais que para mim é a peça mais fácil, mas ao mesmo tempo mais trabalhosa. Por que é mais fácil? Porque eu falo assim pra galera, ó, na dúvida, põe tudo. E memoriais permite isso, porque é o momento da defesa. Então você coloca tudo que você acha que tem direito, desde que caiba nas folhas da sua OAB. Agora, o lado ruim é que ela é trabalhosa. Por quê? Porque se você for colocar tudo que você acha que tem direito, você vai escrever pra caramba, né? Mas aí nós temos os memoriais, que eu tô aqui com uma colinha porque a memória já não é a mesma,
Artigo 403, galera. Artigo 403 do CPP. Traz para nós aí a respeito dos memoriais. Primeiro, claro, os memoriais da acusação, ok? Então eu vou até fazer isso aqui. Primeiro da acusação e depois os memoriais da defesa, que aí serão os seus, ok? Se você estiver pelo réu, serão os seus memoriais, belezinha? Professor, fizemos os memoriais, e aí, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? O próximo passo do nosso processo é a sentença. Sentença. E aí, vindo a sentença, nós podemos ter duas questões, dois panoramas. Primeiro, felicidade, foi acolhido ali as nossas teses nos memoriais e o nosso cliente foi absolvido. Por outro lado, pode ser que, na verdade, os memoriais da acusação é que tenham sido acatados. E aí, vejam, você está irresignado com a decisão do nobre magistrado. Havendo sentença, qual é o meio hábil para que você possa buscar reverter essa decisão? Eu tenho sentença e eu quero buscar derrubá-la porque eu discordo e eu tenho fundamentos para isso. Se da minha sentença, a qual eu discordo, né, qual é o instrumento possível de ser, então, entrado? Não é entrado, não, mas ficou péssima essa fala, né? Qual é a peça cabível para a minha sentença, para a sentença que eu não gostei do juiz? É a apelação. Apelação. Se você é o advogado que quer apelar, maravilha, você entra com apelação. Lembrem-se só sempre que, quando falamos de recurso, temos sempre aquela petição de interposição e depois nós temos a petição de razões. Não se esqueçam disso. Agora, por outro lado, se quem entrou com a apelação ou outro recurso, vamos supor que é um júri tem um rese, né, na decisão que pronunciou o réu, vamos supor, havendo um recurso, vai caber então você entrar com a petição de interposição, vejam, na mesma prova, tá? Não faz numa OAB a interposição, lá no outro exame faz as razões. Não. Faz no mesmo caderno, né? Geralmente em folhas separadas, ou dá um espacinho e continua ali as razões, né? Mas vejam, se você é o réu e você vai recorrer, você entra com recurso separado em duas petiçõezinhas, de razões e depois, de interposição e depois de razões. Agora não. Foi a outra parte que entrou com o recurso. Foi a outra parte que apelou. Se foi a outra parte que apelou, você vai entrar com uma outra peça. Qual é a outra peça? Você vai entrar com as contra-razões. Se você entra com outra peça, você vai entrar com contra-razões de apelação, contra-razões de rese, contra-razões de ROC, recurso ordinário constitucional, ou contra-razões de recurso especial, recurso extraordinário, não importa. Mas vejam, você entrou com apelação, houve as contra-razões. Professor, acabou a apelação, acabou o processo? Não. O que pode acontecer? Você pode entrar com embargos de declaração, você pode depois entrar com recurso especial no STJ, você pode entrar com recurso extraordinário, você pode entrar com habeas corpus, você pode entrar com carta testemunhal, quando o seu rese ele é denegado. Percebam, existe aí uma infinidade de possibilidades, ok? Mas o que mais que eu tenho para falar para vocês, meus queridos e queridas que aqui me assistem? E aí, vejam, vamos supor que eu tive a minha apelação, e aí, o que acontece? Ocorreu a minha apelação, e aí vamos supor que transitou em julgado, para que a gente visualize essa segunda parte. Professor, transitou em julgado. Opa, houve trânsito em julgado, vou escrever aqui, trânsito em julgado. O que significa o trânsito em julgado, galera? Lembrem-se, acabou definitivamente o processo. Não cabe mais recurso. Vejam, trânsito em julgado vai iniciar uma nova fase. Qual é essa nova fase, galera? Vocês estão falando aí e eu estou ouvindo, hein? Vai iniciar a execução da pena. Vai iniciar a execução da pena. Nossa, que letra saiu grossa. Vai iniciar a execução da pena. Professor, tem recurso, né? Tem alguma peça cabível dentro da execução da pena?
Existe sim, ok? A mais comum e que já caiu na OB, agravo em execução. Professor, quando que cabe o agravo em execução? Vejam, o agravo em execução, ele é uma petição utilizada quando o juiz da execução, ele denega qualquer pedido que você fez para o seu cliente. Ah, o meu cliente tem direito à progressão de regime, já cumpriu todos os requisitos. E o juiz foi lá e negou. Você fala, opa, mas está aqui, ele tem direito. Você vai entrar com o quê? Um agravo em execução. Ok? Então, tudo aquilo que o seu cliente tem direito, em via de regra, o juiz vai lá e denega. O que vai fazer? Entrar com agravo em execução, tá bom? Fora o agravo em execução, também é muito comum que a gente faça o quê? Entra com petições simples de pedido. Então, pede a progressão, pede o livramento condicional, enfim, pede ali alguma coisa. E justamente quando o juiz nega esta coisa, se ele não faz de ofício, a gente entra com o agravo em execução. Beleza? Então é uma peça que já caiu, é uma peça tranquila, é modelinho de recurso, mas ó, muito tranquila e bastante gostosa. É uma peça curta, e isso é bom, porque economiza na mão da gente, ok? Vejam, execução da pena. Maravilha. Vamos dividir aqui para a gente aproveitar a nossa linha. Tem uma outra coisa que pode também acontecer conosco. Vejam só, eu tenho a minha execução penal, então ela está rolando aqui, ó, execução penal. Trânsito em julgado já aconteceu, certo? Aconteceu aqui. Professor, uma vez transitado em julgado, cabe algum recurso? Tem algo que eu posso fazer? Vejam, recurso não cabe mais, ok? Vai caber tratar de questões que digam respeito à execução, como o agravo, já falei, ou as petições de algum requerimento. Mas existe uma peça que não é recurso, é uma ação autônoma, que serve para discutir algumas questões, como, por exemplo, o surgimento de nova prova. Esta petição, esta ação autônoma, né, feita por petição simples, modelo de petição inicial, ela tem um nome. Ela é chamada de revisão criminal. Vejam, a revisão criminal ela é uma petição feita após o trânsito julgado, não há prazo para que se entre com essa revisão criminal, e ela pode servir a alguns casos muito específicos, como eu disse, o surgimento de nova prova, que pode mudar todinho ali o andamento do processo. Vejam, a revisão criminal, ela pode, por exemplo, se a pessoa está cumprindo pena, reverter isso e livrar aquela pessoa, pôr ela em liberdade. Ou pode ser que a revisão criminal, a pessoa vai lá e entre com ela depois de já ter cumprido a pena. Porque ela quer, na verdade, que, por exemplo, a capivara dela seja limpa e mostre que ela sempre foi inocente. Então, esta ação autônoma da revisão criminal é uma última medida que pode ser implementada dentro ali do processo penal, certo? Mas quando já transitou em julgado e que realmente não cabe mais recurso, não cabe mais nada, mas, por exemplo, uma nova prova surgiu e aí é mais do que o suficiente para que você intente uma revisão criminal. Beleza, galera? Vejam bem, não é algo tão longo, pode a princípio parecer que tem muita informação, mas sabe como eu sei que vocês vão dominar tudo isso? E ó que eu nem trouxe tudo, né? Mas eu trouxe ali o que é principal, que é o que tem mais chance de cair na prova de vocês. E sabe como que a gente consegue guardar tudo isso? Com a repetição, com o exercício constante. Doutores e doutoras, vocês farão tantas petições, estudarão tanto isso, que lá perto da prova, quando for chegar o dia, né, da felicidade, porque será um dia de conquista, vocês saberão mais de processo penal do que eu e do que muitos e muitos e muitos professores. Tamanha a bagagem teórica do estudo constante e aquela batalha, aquela luta, aquele sangue que foi dado, que irá trazê-los para vocês. Eu sei que a insegurança é grande, a gente pensa que não vai dar, mas confie em mim, vai dar sim. Vão passar. Já passaram. Por quê? Porque estão se esforçando e estão aqui me acompanhando neste e nos outros vídeos, ok? Me coloco à disposição de vocês, podem me procurar no meu Instagram, @egidio.martiniano. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Professor Bruno e acompanhar os próximos vídeos e as próximas novidades que nós iremos lançar, ok? Um grande abraço, meus espartanos, minhas espartanas. Excelente estudo para vocês e contem comigo. Estamos juntos.
Qualquer coisa, falem comigo. Tchau, tchau, pessoal. Abraço!